Então nós vamos fazer a leitura do Gênesis 5. Esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez, Deus o criou homem e mulher e os abençoou e lhes deu o nome de ser humano. No dia em que foram criados, Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 805 e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus. Depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos. Morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 500 anos e 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 767 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cão e Jafé. Então, aqui mostra que a Bíblia trabalha com qualidade de informações. Hoje nós vivemos num tempo, que existe muita quantidade de informações. Então a gente pega o nosso celular ou pega o nosso computador, entramos no Google, temos acesso a muitas informações. E nós não selecionamos muitas vezes as informações. Agora a Bíblia não conta muita coisa, mas aquilo que ela conta é extremamente interessante. Então, por exemplo, a Bíblia consegue fazer uma linha completa desde Adão, até os dias de Jesus. E às vezes não chega até nós porque não tem Bíblia depois, dos dias de Jesus, ou pouco tempo depois. O foco bíblico, era para mostrar como que o descendente, Jesus Cristo, lá de Apocalipse 3, depois de Gênesis 3, o descendente da mulher, como que ele descendia realmente de lá. Então, a gente nota que a Bíblia trabalha muito com qualidade. Tudo que foi escrito para a nossa instrução. Inclusive esse capítulo, que você fala assim, puxa, gente vivendo 900 anos, gente tendo bebês com mais de 100 anos. Hoje não se tem criança com mais de 40 ou 50 anos, aumenta a possibilidade de ter alguma situação, alguma enfermidade decorrente, ter tido filhos com mais idade, enfim, tem muitas perguntas. Mas aqui mostra
que esse tempo que foi antes do dilúvio foi um tempo totalmente especial. Foi um tempo em que, primeiro, nós vimos na história de Caim. Caim tinha medo de ser morto porque ele matou. E Deus não deixou que ele fosse morto. Nós vemos que a maldade se multiplicava, mas Deus não colocou um freio, como ele vai colocar logo depois do dilúvio, e ainda vai colocar um freio ainda maior quando ele vai instituir o que? A lei. Não uma lei que salva, mas uma lei que freia a multiplicação da maldade. Então aqui fala da genealogia de Adão. E nota que nessa genealogia vai estar muito implícito que como é que de Eva ou de Adão vai chegar o quê? Até Jesus Cristo. Caim não é citado aqui. A descendência de Caim não é citada aqui. O Abel também não é citado aqui. Quem vai ser citado aqui? Vai ser o Sete, o Enos e a descendência deles. Por quê? Porque não está citando aqui todas as pessoas. O foco da Bíblia chama Jesus Cristo. Ele é o primogênito da criação. É o verbo de Deus que se fez carne. E tudo que a Bíblia vai trabalhar, você pode procurar, o espírito da profecia é o quê? É o testemunho de Jesus. Então, de uma maneira ou de outra, vai se contando as histórias, mas o carro-chefe da Bíblia é mostrar o quê? É apontar para o descendente da mulher, aquele que esmaga a cabeça da serpente, aquele que destrói o destruidor, aquele que amaldiçoa a maldição, né? E aquele que recebe os fiéis. Então aqui nessa passagem, quando vai colocando aqui, fala que Adão viveu 130 anos e gerou um filho conforme a sua imagem e deu o nome de Sete. Ele teve filhos antes? Teve. A gente sabe pelo menos 2. A gente sabe do Caim e sabe do Abel. Teve mais? Provavelmente pode ter tido mais. Né? Fala que depois que ele teve o Enos, ele teve filhos e filhas, viveu 800 e tantos anos, teve filhos e filhas. Mas a Bíblia aqui ela não tem o quê? Uma linha, não é uma coisa, aqueles que ficam buscando, né, falhas e gaps para falar que existe erros na Bíblia. Pode fazer isso, mas essas pessoas, nem com qualquer tipo de explicação, elas vão ter uma clareza daquilo que realmente aconteceu. Então, aqui fala que ele teve esse filho chamado Enos, Sete, aliás. E desse Sete, depois veio o Enos. E de Enos veio Cainã, de Cainã veio outro, de Cainã veio Maalalel. Então vai falando de vários que vão acontecendo para frente. Pode acontecer nomes já repetidos, né? Vai aparecer um Lameque aqui que não é o Lameque da descendência de Caim, é o Lameque da descendência, que é o pai do Noé, que é da descendência, né, desse Sete. Né? Enfim, o que é importante a gente ver é que o juízo de Deus, ele vai apertando. Tanto é que aqui, embora as pessoas morressem, elas não morreram como nós morremos. Na sexta-feira eu fiz o funeral da Dona Hilda, 94 anos. Né? As pessoas, puxa, viveu muito. Poxa, perto desses 800, 900 anos aqui, ela não viveu foi nada. Viveu foi o quê? 10% do que viveu. Né? E ela, na concepção das pessoas, o quê? Viveu muito tempo. Né? E mesmo que tivesse vivido esses 900 anos, isso, sabe como é que Deus chama? Um sopro. Porque a ideia que Deus tem para as nossas vidas é de eternidade. A gente é tão embotado nesse entendimento que muitas vezes a Bíblia até não cita nem o nome só de eternidade. Ela começa a falar assim, séculos dos séculos. Porque pelo menos a gente entende 100 anos. Só que é 100, não é 100 de 100 porque não é no singular. É séculos plural dos séculos. O que ele está falando? Sem fim. Para sempre. Isso é complicado para a gente. Porque nós não conhecemos ninguém que nasceu, por exemplo, mais no século XIX. Acabou, não existe mais na Terra. Mas isso nós vamos ver que vai vir depois do dilúvio. Nesse tempo aqui, embora houvesse um juízo de Deus, as pessoas ainda viviam o quê? Esse tempo. Que para Deus não é nada. Para nós pode parecer muita coisa. Mas para o projeto daquilo que Deus tem para as nossas vidas, isso é muito pouco tempo.
E entre todos aqui nós vamos só destacar o Enos, né, onde as pessoas começaram a invocar o Senhor, e o Enoque, que viveu 65 anos, teve o Metusalém, e depois que ele viveu, fala que ele andava com Deus, né? Aquilo que Deus deseja que nós façamos, que nós andemos com Ele. Em Miqueias fala que o que Deus pede da gente é que a gente pratique a justiça, ame a misericórdia e ande com humildade na presença dEle. Ele andou com Deus. E aqui fala que ele, não fala que ele morreu, fala que ele já não era mais. Ele já não era mais porque Deus o tomou para si. O que quer que isso venha dizer, parece que ele teve um tratamento todo especial, porque ele teve um testemunho de uma pessoa que andava com Deus. E que de repente foi estar com Deus e não fala que foi através da morte. Ele teve um filho que foi o filho que, na narrativa bíblica, é aquele que viveu mais tempo, 969 anos, Metusalém, né? E esse Metusalém foi e teve um filho chamado Lameque, que é o pai de Noé. E é a primeira vez, né, que a gente nota aqui nessa genealogia, alguém fazendo uma profecia a respeito do filho. Quando Noé nasceu, esse Lameque profetizou, dizendo assim: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nessa terra que o Senhor Deus amaldiçoou. É tão interessante pensar num pai fazendo profecia, né, a respeito do filho. Então, quando Noé nasceu, houve essa profecia. E nós vamos ver realmente que Noé foi uma pessoa singular na história. Aqui fala que depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos. Teve filhos e filhas, todos os dias de Lameque foram 777, e morreu. Noé tinha 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Eram trigêmeos? Não sabemos, né? Fala que 500 anos, né? Pode ser, pode não ser. Mas ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E começa o capítulo 6, né, mostrando algo muito importante para a gente entender. Não vai ser possível fazer só nessa lição, mas nós vamos começar aqui. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres daquelas que, entre todas, mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por ter feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração, e o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Esse é um capítulo muito intrigante, né? Que fala, né, sobre a maldade se multiplicar. E a gente nunca pode esquecer que quando se fala do final de todas as coisas, do fim do mundo, Jesus sempre lembra que, como foi nos dias de Noé. O que é esses dias de Noé? O que existe tão interessante ou de tão pertinente nos dias de Noé? Porque a Bíblia fala que nos dias de Noé houve um juízo. E como nos dias de Noé haverá o quê? O juízo. Existem vários juízos na Bíblia. Aqui é um juízo. Sodoma e Gomorra é outro juízo. Né? Quando as pessoas foram para o exílio foi um juízo. Quando Jerusalém foi destruído também é um juízo. E esses juízos, eles são semelhantes
ao juízo que vem por fim, que vai ser o maior de todos. Aqui fala que nesses dias as pessoas se multiplicaram. E elas se multiplicaram e os pensamentos, segundo diz aqui, eram pensamentos maus, eram pensamentos de independência, eram pensamentos, né, de autossuficiência. Mas o que chama atenção aqui é esse que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, né? E aí eles foram escolher as que eles achavam mais bonitas e tiveram filhos com ela. Esse capítulo aqui, existe muita gente que gasta muito tempo com interpretação e para nossa segurança nós devemos sempre nos ater àquilo que foi escrito. Nós podemos falar das possibilidades, mas é difícil você fazer uma afirmação, aliás é uma loucura você fazer uma afirmação onde não existe uma afirmação explícita da parte de Deus. Então, quando fala dos filhos de Deus, a gente sabe que lá na época de Ló, fala que no tempo que os filhos de Deus vieram estar com Deus, Satanás veio no meio. E a gente sabe que naquele tempo lá está falando dos anjos. Quando Deus reuniu os anjos, né, o que eles estavam fazendo? Segundo o que se diz lá, por exemplo, Satanás fala que estava passeando pela terra. Né? Ele estava andando, passeando pela terra. Era um turista? Não, não era um turista. Talvez era um supervisor. Né? Ele tinha uma missão. Ele tinha um cargo. Né? É um cargo que foi tirado lá em Apocalipse. Apocalipse 12 mostra lá que ele foi expulso do céu, não tem mais essa possibilidade. Mas aqui sugere que esses filhos de Deus não são criaturas simplesmente humanas. Por quê? Porque aí fala de gigantes, aí fala de seres diferentes, né? Fala daqueles que foram de renome na antiguidade. E aí quando a gente conhece da história, né, a gente nota o panteão grego, as histórias, as mitologias, né? Aquilo que é falado de semideuses. Então existem sugestões, né, que nós não podemos nem afirmar categoricamente, mas também nem negar que esses filhos de Deus aí não eram homens. Os filhos, não, mas pode ser os descendentes de Sete. Então tá bom. Então por que não fala das filhas de Deus? Por que só fala dos filhos de Deus? O que aconteceu com as filhas de Deus? Então quando fala desses filhos, né, de Deus, então nota, aí fala assim, mas puxa, mais um anjo com uma mulher, isso aí pode nascer alguma coisa? A gente tem alguns precedentes a respeito disso. A gente sabe que Jesus, ele nasceu porque o Espírito de Deus envolveu Maria e foi gerado algo no ventre da Maria que não vem de semente humana. Nós sabemos também que lá em Sodoma e Gomorra, as pessoas tinham se inflamado tanto na sua sensualidade que eles não estavam mais tendo relações normais. Não era relacionamento homem e mulher, mas eles estavam ali já querendo ter relacionamento o quê? Com anjos. É o que é narrado lá. Então, quando fala desses filhos, mas que filhos de Deus são esses? São os seguidores, né, são a descendência da serpente. Né? Nós não podemos afirmar, mas o que nós podemos deixar muito claro é que algo de muito grave. Você pode notar que para trás havia assassinatos, não está falando de assassinatos aqui, inimizades, violência, e aqui fala que era uma violência, mas não fala que eles estavam escolhendo, que a carnalidade estava mandando na terra. E se a gente for pegar o livro de Judas, também fala assim, anjos que não guardaram seu domicílio, antes seguiram após outra carne. São sugestões de algo extremamente grave que aconteceu nesse ponto, onde Deus resolveu o quê? Destruir a terra. Então havia uma contaminação de uma maneira tal que Deus resolveu. O que exatamente aconteceu aqui, nós podemos ter ideias, mas não temos segurança, né, para fazer afirmações. O que nós podemos fazer de afirmação aqui é o seguinte: no meio dessa maldade, dessa confusão toda,
houve um homem que achou graça aos olhos de Deus. Então, muito mais do que despertar a nossa curiosidade sobre o que foi ou deixou de acontecer, o nosso foco tem de ser o quê? De imitar os fiéis. E Noé foi um homem fiel. Aqui diz que ele achou graça, né, aos olhos de Deus. Aqui fala no versículo 9 que essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e ele gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos, não está falando assim, todos os humanos, está falando aqui todos os seres vivos, haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. E eis que os destruirei juntamente com a terra. Você vê que transcende só os seres humanos, porque os animais também vão ser destruídos. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você colocará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você fará o seu comprimento, será de 130 metros, a largura e 22, a altura, a largura 22, comprimento de 130, largura 22 e altura 13. Faça uma cobertura deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, outro, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, e você e seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos, e todos os seres vivos. Você entrará na arca, 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo a sua espécie, do gado segundo a sua espécie, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo a sua espécie, 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida, armazene-a com você, e isso será alimento para você e eles. E foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Então, o que é importante a gente notar é a integridade de um homem no meio da corrupção. Às vezes, quando a gente é criança, né, a gente quer convencer o pai ou a mãe da gente para fazer alguma coisa, né, e que não é bom, e que o pai e a mãe da gente sabe, fala assim, não, mas todo mundo faz. Aí a mãe da gente fala assim, mas você não é todo mundo. Tem muito a ver com isso aqui. Ah, pai, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Então, na realidade, a palavra de Deus para nós é exatamente isso. O convite dele para nós é para que nós façamos parte o quê? De um remanescente. E nós vamos notar aqui que esse homem, ele recebeu uma ordem, uma orientação, ele achou graça diante de Deus e ele teve muito trabalho. Não foi porque ele achou graça diante de Deus que ele não teve trabalho. Ele teve um trabalho fenomenal, que ele teve de construir uma arca. E ao que tudo indica, ele levou 100 anos trabalhando para construir uma arca de 130 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. E o trabalho dele não foi só construir a arca. O trabalho dele foi armazenar comida, e ele fez uma coisa semelhante ao Adão. Só que o Adão tinha um jardim enorme para fazer isso. Ele teve de fazer indoor, né? Teve de fazer dentro da arca. Alimentar de todas as espécies de seres vivos, está certo que não entrou lá os peixes, né, baleia, você não entrou lá, mas tirando isso, né, de 2 em 2 ou de 7 em 7, se era animais selváticos ou se era animais domésticos, ficaram o quê? Aos cuidados, né, de Noé. Uma coisa linda que a gente vai ver é o seguinte, que o Noé era um homem justo. E quem foi salvo ali foi o Noé, a esposa do Noé, os 3 filhos de Noé
e as esposas de cada um dos seus filhos. Então, no todo, né, foram salvos 8 pessoas, né, e é como se fosse um recomeço. E por que isso aconteceu? Aconteceu por conta de não escutar a palavra de Deus. O ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus preferiu outro caminho. Tipo aquilo, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Não, a vida não é nossa. A vida nos foi concedida. Nós somos mordomos da vida e a vida pertence a Deus. E é a Ele que nós devemos prestar conta, né, daquilo que nós fazemos com a nossa vida. Aqueles que estão nos acompanhando, né, no canal do YouTube, eu peço que deixe o seu like, que inscreva no canal e que compartilhe esse vídeo para que nós possamos, né, juntamente com todas as outras iniciativas, né, de fazer a Bíblia conhecida, fazer Deus amado, né, Jesus adorado, né, o Espírito Santo, né, que nos consola, ser conhecido, que nós possamos fazer isso. Um abraço, né, até a próxima oportunidade.